Completa que o Cícero Bittencourt e o Maicon Peregrino fizeram hoje sobre o triste atentado que aconteceu no Parque dos Ipês em Cascavel. Um mês depois desse crime bárbaro que chocou a região, a jovem que perdeu o pai morto a tiros de forma covarde numa emboscada conversou com a nossa equipe pela primeira vez sobre tudo o que aconteceu naquele dia. Reportagem na tela do Balanço Geral. Tá sendo um pouco difícil sem ele ficar incomodando a gente com os barulhinhos que ele fazia e sem ficar chamando nossa atenção, sem ficar brincando aqui com a gente, que a gente tá com bastante saudade disso. Um mês depois do crime que chocou a região, a jovem que perdeu o pai morto a tiros numa emboscada falou pela primeira vez sobre tudo o que aconteceu naquele dia. É bem complicado. Eu penso que eu poderia ter feito alguma coisa, né, pra não acontecer isso, mas já que aconteceu, né, a gente vai ter que aprender a lidar com a situação. Digamos assim, não tenho mais o meu pai, né, infelizmente, mas eu sei que lá de cima ele tá me olhando e tá mandando forças para mim e para minha família. Alex de Carvalho, de 40 anos, foi assassinado dentro do carro na frente de um supermercado em Cascavel. Ele e a filha tinham ido comprar cerveja quando foram surpreendidos pelo assassino. A Sara deu detalhes das cenas que não saem da memória. Eu lembro que minutos antes da gente sair para comprar cerveja, eu e meu pai, um menino veio aqui me ameaçar de arma, né? Ele apontou a arma na minha cabeça. Não sei por que ele não me matou naquele momento, mas ele apontou a arma na minha cabeça. E eu acho assim, se eu não tivesse falado pro meu pai, talvez a gente não teria saído de casa, né? E talvez, assim, o meu pai não tinha pulado na frente dos tiros, né? E ele não teria morrido, né? O crime à luz do dia, numa rua movimentada do bairro, causou ainda mais espanto depois que a polícia descobriu o motivo dos tiros. William Felício, que aparece nas imagens, queria ter um relacionamento com a Sara e não aceitou ser rejeitado pela jovem. Ele sempre me perseguia com a moto dele. Quando ele me via, ele dava volta na quadra, sabe? Pra falar comigo, assim, me incomodando. Aí no dia eu me estressei muito, aí eu xinguei bastante ele. Até no meu celular tem lá as mensagens de eu xingando bastante ele, sabe? Aí eu xinguei ele, aí eu falei que eu ia contar pra esposa dele, né? Daí eu acho que ele ficou com raiva disso e chegou ali em casa e me ameaçou, sabe? Falou que não era pra me contar pra esposa dele, que senão ele ia me matar. Ele falou isso. Mas na hora você pensou que isso poderia acontecer, que ele faria uma coisa dessa? Não, não imaginei isso. Não imaginei mesmo que isso poderia acontecer. A adolescente de 17 anos conta que não conhecia William e que ele passou a segui-la pela rua. Quando ele me parava, digamos, com a moto dele, ele queria ficar comigo. E eu não queria ficar com ele, porque como que eu vou ficar com ele? Ele é um desconhecido e que é casado com 2 mulheres, então não tem como, né? Uma pessoa em sua consciência não ficaria com uma pessoa dessa. Até no meu celular tem todas as provas, sabe? Dele falando que quando ele me visse na rua, ele ia chegar me agarrando. Os meus amigos também sabem disso, porque ele realmente tentava fazer isso. A gente nunca fez boletim de ocorrência, nunca procurou ir atrás, porque, né, a gente nunca imaginou que chegaria nesse ponto. Alex levou 5 tiros e morreu na hora. A Sara foi baleada 3 vezes e ficou 17 dias internada no hospital. Foi tudo muito rápido, sabe? Ele chegou e apontou a arma de novo na minha cabeça, só que meu pai pegou e pulou na frente dos tiros. Ele atirou no meu pai e meu pai caiu no meu colo. Aí em seguida ele veio e me bateu, né? E no meu pai também. Aí eu não tava realmente pensando em mim. Eu tava pensando se meu pai tava bem, se ele tava vivo. Eu tava orando muito pra ele ficar bem. É por isso que eu fiquei viva, sabe? Porque eu realmente não sabia que meu pai tinha morrido. Por mais que na hora, assim, chegou bastante gente, sabe? E minha mãe chorou bastante. Eu não imaginei que meu pai tivesse morrido. Porque todos os momentos meu pai tava olhando pra mim. E ele tava dando os últimos suspiros de vida dele, sabe?
Mas eu realmente não imaginei que ele tivesse morrido. A Sara saiu do hospital faz 2 semanas e há 5 dias voltou aqui para casa. Ela passa hoje a maior parte do tempo aqui nessa maca, porque por conta dos tiros, a Sara acabou perdendo o movimento das pernas. Os médicos dizem que ela vai ter alguma dificuldade ainda para voltar a andar. Apesar disso tudo, da perda do pai, a Sara continua muito forte e já começa também a fazer planos para o futuro. Daqui a pouco ela deve voltar a estudar, por exemplo. Vou conversar com a Sara e saber o que você planeja para a sua vida daqui para frente, depois de tudo que você passou, Sara. Eu quero voltar para a escola, terminar os meus estudos, quero terminar meus estudos, né, para poder fazer a faculdade e quero voltar a trabalhar também. Em casa, agora é a Cristiane quem cuida da família. Além da Sara, ela tem outros 2 filhos. Tenho um sentimento de muita tristeza, sabe? Porque eu não tenho mais o Alex comigo, né? Ainda assim, não caiu bem a ficha, sabe? Só que aos pouquinhos você vai percebendo nas coisas que você vai fazendo, né? Porque a gente era muito, muito parceiro, então a gente fazia tudo junto, né, César? Mas, infelizmente, né, ele se foi, né? Mas eu tenho os 3 filhos para criar, são fruto do nosso amor, né? Então, tenho que seguir a vida. Com a ajuda de doações, eles conseguiram materiais de construção para reformar a casa e adaptar para a nova vida da Sara. As obras devem começar em breve. Eu agradeço de coração, sabe? Saber que tem pessoas boas, assim, que estão dispostas a ajudar. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mesmo com tantas mudanças e depois de tudo que passaram, a Sara e a Cristiane mostram que a força do Alex continua firme entre a família que eles construíram. Eu amo ele muito, né? E que a gente vai conseguir, que a gente vai lutar, né? Porque ele jamais queria que a gente desistisse ou que a gente se abatesse. Porque o Alex era uma pessoa muito alegre, muito alto astral. Então, é isso que eu quero, né? Que ele saiba e que ele veja, né? Que a gente está conseguindo. O meu pai é uma pessoa que não tinha rancor de ninguém e nem nada disso, sabe? Então, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque a justiça vai ser feita. Não adianta eu ter raiva, não adianta eu ter ódio, porque isso não vai fazer mal pra ele, vai fazer mal pra mim, porque a raiva que vai estar alimentando vai ser eu, né? Então, não adianta eu ter raiva dele, nem nada disso, sabe? Eu tenho que, digamos assim, perdoar ele, né? Como mulher, como é que você se sente sabendo que você foi vítima de uma violência dessa natureza, dessa gravidade, que você poderia ter morrido simplesmente porque você não quis ficar com esse outro rapaz? E essa parte é bem difícil, porque nunca imagino que vai passar por uma coisa dessa só porque uma pessoa não quis, né, aceitar um não. Então, é muito, muito estranho. Depoimento forte da